Vista do dia, com muito prazer que nós estamos recebendo aqui a Lorene em nosso Jornal da Rede para a gente bater um papo aqui sobre política. Estamos nesse caminho, viu, Lorene? Muito bom dia a você. Muita coisa para falar sobre a política local, né? E você que é um dos destaques da política da cidade de Taubaté, claro, né? Teria que participar e é com muito prazer que nós estamos recebendo você aqui nos estúdios. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da 99. É uma alegria estar aqui com vocês. Tá tudo bem? Graças a Deus, tudo maravilhoso. Vamos começar pelo simples, né? Já objetivo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com você, eu gostaria até de que você confirmasse sobre a possível você assumir a sua cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília agora no mês de janeiro. Eu recebi essa informação, se você me dá a liberdade de contar. Como mando o jornalismo, eu antes de colocar no ar, consultei aqui a Lorene, e a Lorene falou que realmente existe essa possibilidade, está tudo encaminhando para isso, de você assumir lá em Brasília, né? Você é suplente à deputada federal, você assume uma cadeira e fica 6 meses, você confirma? Isso, na verdade, a gente tem um deputado eleito do meu partido, Solidariedade, e ele acabou mudando de partido, né? Então, explicando aí em primeira mão mesmo, Pedro, é a primeira vez que eu estou falando desse assunto aí, sempre você atento, né, às notícias, às informações, falar para a população de Taubaté publicamente, é a primeira vez que eu estou falando. Então, a gente teve um deputado eleito, estaria segunda suplente, então eu teria mais um suplente na minha frente, eu sou a segunda hoje, mas ele mudou de partido. E a mudança de partido de deputados ou vereadores, né, de quem é do poder legislativo, seja na Câmara Municipal, na cidade, ou lá em Brasília, ou no Estado, na Assembleia Legislativa, quando muda o mandato é do partido, não é da pessoa, né, no poder legislativo. E aí ele dá aquilo que a gente chama de infidelidade partidária. Sim. Então o meu partido recorreu pelo fato desse deputado ter mudado de partido e está sendo julgado, é um julgamento, né, no Poder Judiciário, no caso no Tribunal Eleitoral. Sim. Então lá no TSE, como é caso de deputado federal lá em Brasília, está na pauta e está sendo votada a perda do mandato deste deputado. Ele perdendo, assume o primeiro suplente, ele passa a ser o dono da cadeira de deputado ali. E eu passo a ser a primeira suplente da cidade. Primeiro suplente. O primeiro suplente, que é o deputado que assumiria, né, ele é o nosso vice-presidente do partido e ele vai se dedicar a cuidar das eleições municipais. Todo mundo sabe, ano que vem já é ano de eleição nas cidades brasileiras e ele quer organizar o partido, se dedicar a cuidar do partido para o futuro, organizar as bases do município, que é muito importante para depois as eleições federais, e nisso ele vai se afastar por um tempo para se dedicar a isso, é quando eu, então, devo assumir a cadeira de deputada federal. Tá se encaminhando a isso, né? Até porque dentro das regras, das leis eleitorais, é isso que você explicou, então você deve ser ali dentro do partido, já está certo que é apenas um protocolo, a hora que decidir pelo tribunal, você assume lá em janeiro, né? Não tem como saber a data exatamente. Não tem ali uma data para julgar. Você acredita que seja ainda antes do recesso desse ano? Já está na pauta do TSE até desde começo de setembro e já está 3 votos a favor do partido, então, né, do Solidariedade. Só que aí o ministro pede vista, aí sai da pauta, aí na semana seguinte volta. Se eu não estou enganada, ontem o ministro devolveu que tinha pedido vistas para analisar melhor o processo, né? Aí na semana que vem deve voltar o julgamento. Então, na semana que vem, por exemplo, pode sair esse resultado. Pode sair o resultado e você assumiria. E, de repente, eu já Como é que você vê essa possibilidade de você ir para Brasília, você que tem também planos quanto à política municipal? Eu acho que é uma experiência, né, um aprendizado importante e uma possibilidade de ajudar Taubaté também. Então, principalmente, o meu foco é, diante da situação financeira, principalmente, que Taubaté vem enfrentando, e não só Taubaté, mas muitos municípios brasileiros, por conta de toda uma questão da lei federal que distribui o dinheiro da população, né? Existe uma coisa chamada Fundo de Participação de Municípios,
o FPM, que é uma transferência de dinheiro que o governo federal faz para as cidades brasileiras. E muitas cidades estão sofrendo com a diminuição dessa transferência. Existe a reforma tributária que foi aprovada e que agora está em fase de regulamentação, também é uma discussão que afeta diretamente os municípios, os estados e a arrecadação, o dinheiro que a cidade tem para fazer política pública, para pagar o salário do funcionário, para pagar o médico, para pagar as empresas contratadas. Então, são os debates aos quais eu me dedico prioritariamente, porque eu sei que são esses os assuntos que realmente importam e que fazem a diferença na vida das pessoas. Muito bem. Bruno Lemes. Lorene, sobre ainda a atuação na Câmara dos Deputados, creio que, pelo que você disse, vai assumir o cargo pelo fato do vice-presidente do partido se atentar à campanha municipal da legenda, mas acabou a campanha, você volta num contexto anterior. Além dessa questão que você pretende priorizar de finanças e da questão do FPM, é uma situação em termos de busca de emendas parlamentares, ou de direcionar emendas parlamentares para o município, nessa questão de contas que ainda estão um pouco desajustadas aqui na cidade de Taubaté? Perfeitamente. Se eu tiver ainda a oportunidade, seria uma alegria para mim, que sou alguém que se dedica a estudar o orçamento público profundamente, né? Não só superficial, a entender o que está acontecendo. Eu ter a oportunidade de votar o orçamento da União, né? Porque todo final de ano, né, Pedro, que os governos, Bruno, votam os orçamentos para o ano seguinte. Então, agora, no final do ano, o orçamento do Brasil já foi enviado para o Congresso Nacional, né? O presidente da República enviou em 31 de agosto o orçamento. Eu já estudei, já analisei também, pensando sempre em Taubaté primeiro e antes de qualquer coisa, e ele vai ser votado. Seria uma alegria para mim. Os deputados federais, Bruno, eles têm possibilidade de fazer aproximadamente 25 milhões de reais em emendas. Então, olha quanto dinheiro pode servir para ajudar a nossa cidade e a nossa região. Não tenha dúvida nenhuma, né? Nós vamos com o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco da 99, continuamos conversando aqui com a Lorene na rede social. Daqui a pouquinho volta e essa parte que vai para a rede social, ela é repercutida aqui no jornalismo, no Jornal Acontece, e inclusive de hoje, tá bom? Voltamos já com a 99. O Lorene ainda na rede social agora, com a Lorene, né? Deputada federal, podemos já falar? Deputada federal Lorene? Sim, se Deus permitir. Se Deus permitir, está tudo certinho. Com saúde, né? vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ô, Lorene, você foi forte nas eleições que apontou saldo como prefeito aqui em Taubaté, né? Você se sentiu, cada vez mais você se sentiu, por exemplo, decepcionado porque você estava preparada para assumir a prefeitura de Taubaté e ao mesmo tempo você teve uma surpresa do desempenho do Saldi, ou você já tinha tudo aquilo que é criticado, tudo aquilo que é falado, né, da gestão do Saldi, que era algo que te preocupava? Eu já sabia, né? Então eu sempre faço questão de enfatizar que a condição financeira do município hoje, ela já existia, já se demonstrava o lugar onde a gente ia chegar por parte de quem estuda, de quem se dedica, como foi o meu caso, das pessoas que me ajudam, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para o Machado. Pedro, gosto muito de você, deve estar nos acompanhando. Obrigado, Machado. Palmeirense, né? Palmeirense, tá triste, Machado tá triste. Deve estar muito não deu triste bom hoje. ontem, né? E que é um estudioso, ele e outras pessoas, e eu pessoalmente me debruço, me importo, né? Porque é só assim que a gente encontra soluções verdadeiras, né? Estudando, analisando, entendendo as contas, os dados, né, sobre a cidade. Você tinha informação que Taubaté ia ter problema financeiro? Sem dúvida, Pedro. Quando eu era vereadora, e aí estamos falando do ex-prefeito Ortiz, naquela gestão em que eu era vereadora também e fiscalizava o orçamento público, foram tomadas uma série de decisões governamentais ruins para o futuro de Taubaté. Então, infelizmente, o Saldi não teve condição de reverter, ele acabou garantindo a continuidade. O que o Ortiz fez que era ruim na oportunidade, na sua visão? 3 coisas gigantescas, problemáticas. O primeiro, uma PPP do lixo de 30 anos.
Eu tive recentemente numa rádio em São José dos Campos, onde eu discutia com um secretário de serviços públicos do município, e ali ao vivo, gravado, ele me apresentou quanto São José dos Campos gasta com limpeza urbana, varrição e poda de árvore, que é o que aqui o equivalente à Eco Taubaté faz em Taubaté. Não chega a 4 milhões o contrato mês de São José dos Campos. Taubaté paga 7. Nós pagamos 6,9 milhões. Nós estamos falando de uma cidade, e uma cidade que tem o dobro da população de Taubaté. São José 2 vezes maior, paga quase a metade do preço que Taubaté gasta com lixo, varrição e poda de árvore. Isso é decisão mal tomada, né? Isso é falta de compromisso com o dinheiro que é do povo. O dinheiro não era do prefeito para ele decidir fortes, como queria, hein? né? Palavras fortes, e importante a população ter conhecimento disso. Importantíssimo. Então, esse é um contrato que eu bato em cima dele, e eu não tenho nada contra a empresa, a prestadora de serviço, faz o seu papel, os funcionários que lá estão, inclusive, funciona assim, a vida é assim, né? A empresa, na primeira dificuldade, o que fez? Mandou embora mais de 120 funcionários, trabalhadores taubatianos que cuidavam da nossa limpeza urbana, né? Do resíduo sólido, os coletores e tal da Eco Taubaté, que foram famílias, mais de 100 famílias que ficaram sem sua renda principal. Então, porque senão a conta não fecha, né? Aliás, dava para manter, porque com o dinheiro desse que ganhou, dava para manter o emprego. Será que a conta não fechava? Né? Será que Mas o primeiro que sofre é o trabalhador, que é mandado embora, que é demitido. E olha, eu estou dizendo que é um contrato que é o dobro do contrato de São José dos Campos. Taubatiano, olhe para o lado. Né? Qual o tamanho da cidade de São José? Olha o sistema de limpeza, de varrição, a gente vai dizer que está ruim? Ah, lá, mas lá não é suficiente, o serviço está ruim? Ande por São José dos Campos. Né? Então, uma das decisões ruins. Outra gigantesca, o empréstimo, um endividamento, um empréstimo do CAF, um empréstimo em dólar, que não teve a devida competência, capacidade de cuidar do contrato para que houvesse uma ancoragem com relação... Estamos de volta agora na 99 FM, né? A Lorene está falando aqui sobre pontos que ela acha que foram equívocos, erros da antiga administração de Taubaté, como o lixo, não é isso? A contratação, e agora ela está falando sobre o empréstimo do CAF. Perfeito. 3 erros graves da antiga gestão que colocaram Taubaté nessa situação financeira, mas que, claro, era a nossa obrigação, você me perguntou, eu como candidata a prefeita, saber de tudo isso para tomar as devidas providências caso eu fosse eleita, né? E a gente citou aqui, que é importante todo ouvinte saber, o contrato do lixo. Você suspenderia o contrato do lixo? Eu faria a revisão desse contrato. Revisão desse contrato. Se São José dos Campos, que tem o dobro do tamanho, paga metade do preço para lixo, varrição e poda de árvore, depois vem o CAF, um empréstimo, porque quando se endivida, se o endividamento trouxe prosperidade, desenvolvimento, ajudou os nossos empresários, ajudou o desenvolvimento da cidade, o comércio local, a população, aí é um bom endividamento. Você se endivida, mas aquilo fomentou a economia, movimentou a cidade, levou a outro patamar de desenvolvimento. Acontece que foi feito um empréstimo de 60 milhões de dólares sem a devida atenção, o cuidado de um gestor público para que no contrato houvesse ali os cuidados para o dólar, que chegou a R$5, a gente pagar coisa de 5 vezes o valor do empréstimo. Hoje, Pedro, você falava aqui há pouco, eu estava ouvindo o programa sobre os apontamentos do Tribunal de Contas nas contas do atual prefeito, né? Veio o apontamento do primeiro ano, de 2021. Gente... o valor da folha de pagamento de Taubaté, que é cerca de 48 milhões, uma parcela de pagamento do empréstimo do CAF é 62 milhões de reais. Uma parcela de pagamento desse empréstimo que foi feito pelo ex-prefeito Júnior, ele pagaria mais que uma vez o salário dos mais de 8 mil funcionários da Prefeitura de Taubaté. Agora, se tivesse emprestado e a cidade tivesse se desenvolvido, foi feito o anel viário, ruas alargadas, a gente falava aqui das chuvas e das ruas pequenas, né, antigas da cidade de Taubaté. Se Taubaté tivesse se desenvolvido com esse empréstimo, a gente podia dizer, olha, se endividou, mas a cidade mudou de patamar, ela evoluiu, ela avançou, ela vai atrair novas empresas, novos empreendedores, vai melhorar a economia. Não foi verdade. Então, um empréstimo mal feito, com também
erro grave de gestão. E terceiro e último, terceiro dos grandes erros, há outros pequenos, mas eu estou citando 3 grandes erros de gestão passada que colocam Taubaté nessa situação financeira, foi a falsa municipalização do hospital universitário. Ela é falsa, ela é mentirosa, porque ela só trouxe o ônus para o município, pagar a conta. A parte ruim da história é você ter que pagar a conta. A parte boa, que foi vendida pelo ex-prefeito e que é uma mentira, é de que o hospital passaria a ser um hospital para atender somente taubatianos. Um hospital municipal de Taubaté só para taubatianos. Isso nunca foi verdade, né? Essa foi a única vez em que eu vi o ex-prefeito Ortiz Júnior ir à Câmara Municipal em 4 anos. Eu fui vereadora, eu cito bastante essa história, porque é onde eu tenho mais conhecimento. Eu trabalhei de perto, intensivamente, como vereadora, fiscalizando, fazendo o que era a minha obrigação com o povo de Taubaté, fiscalizando as contas, o uso do dinheiro público. Esse é o papel verdadeiro do vereador. E lá a gente teve ele defendendo com unhas e dentes essa municipalização, dizendo que para o povo de Taubaté ia aumentar os atendimentos, melhorar, agilizar, ser mais rápido, quando o que a gente teve foi apenas aumentar o gasto da cidade, que já era cumprido pelo governo do estado. Muito bem, estamos ouvindo aqui a Lorene, batendo papo sobre política, pois não, Bruno Lemes? Lorene, agora em relação ao futuro da questão política da cidade, eu acredito que seja um período aí da história recente do município em que nunca se debateu tanto 2024 em termos eleitorais como agora, né? O debate, a movimentação política, ela sempre existiu, mas pelo que a gente sente conversando, entrevistando os convidados aqui na 99 FM, essa situação está muito antecipada. Como que você vê o desenho político do ano que vem, diante do contexto atual da prefeitura, da gestão municipal e dos atores políticos que atualmente estão aqui na cidade se posicionando? Eu torço sempre para o melhor para Taubaté, Bruno, e eu respeito as decisões do povo, né? O Pedro até me perguntou antes, no meio dessa resposta em que eu falei dos problemas da cidade aí financeiros, que foram uma herança deixada pelo ex-prefeito, mas que também deveriam ter a responsabilidade do atual prefeito em ter conhecimento, em estudar. Eu ando um pouco sumida das redes sociais, até te falando, né, da projeção para o futuro, porque eu estou justamente estudando, Pedro. Eu estou justamente me debruçando sobre os números da cidade, e isso leva tempo, a gente gasta horas, investe energia. Então, o que eu espero é o melhor para Taubaté, e eu sei que eu tenho condições de oferecer soluções para esses problemas que a gente enfrenta. O que eu torço é que os outros candidatos do cenário futuro tenham o mesmo compromisso, né? De não apenas... simplesmente queiram ser prefeito. Eu quero ser né? prefeito. Quero ser prefeito da cidade. Né? Então, e não está preparado para essa função tão séria, que dela depende a vida das pessoas, dela depende a saúde das pessoas. Você acha que aconteceu isso com o Salt? Ele tinha um sonho de ser prefeito, mas não estava preparado para dirigir a prefeitura, que é totalmente diferente da economia do setor privado. Perfeito, eu acredito sim. Acho que José Saldi, eu respeito muito ele, acho que é um homem bom. Né? O homem José Saldi, eu tenho carinho, tenho respeito pela pessoa dele. A honestidade dele, eu não tenho dúvida. Não acho que ele faz coisas com má intenção na prefeitura de Taubaté. Ontem, eu vi, né, que dentro do meio político, o Saldi tem uma grande virtude e um grande defeito, né? Falava assim, né? Que ele é cumpridor da palavra. Se ele deu a palavra que ia fazer, ele faz, mesmo que seja para prejuízo dele. Ele faz. Talvez ele cometesse, esse é o lado ruim, né? Ele manteve a palavra e foi ruim para o município, né? Só para ele manter a palavra, né? Muita coisa ele poderia ter quebrado, não cumprir de acordos e tudo mais, se não fossem bons a benefício da cidade, né? Pois é. Agora, o prefeito José Saldi, esse eu faço as críticas com a sinceridade, com a honestidade que também sempre me acompanha, com a transparência que eu também tenho que fazer, que é meu compromisso como política, como pessoa pública da cidade de Taubaté, com a população que eu amo, pela qual eu quero também trabalhar. Ele deixa a desejar, ele não se preparou o suficiente, então demonstra, e também por conta desses acordos que eu acho que o Pedro fala, precisava talvez se cercar então de pessoas muito preparadas. E essa também não foi uma realidade, com isso a cidade sofre.
Lorena, tenho 3 minutinhos ainda, né? Infelizmente, tem muita coisa para a gente conversar, né? Mas vamos lá. O padre Afonso sai candidato com você ou não? Eu ouvi isso daí, uma possibilidade do padre Afonso Lobato compor nas próximas eleições com você. Tem algum fundo de verdade? Eu gosto muito do padre Afonso, nós conversamos, eu tenho feito conversas com toda a classe política, com os vereadores na Câmara Municipal também, que tem sua atuação política, com o próprio padre Afonso. Então eu converso com todo mundo da classe política, porque isso é importante, faz parte do nosso trabalho, né? E eu tenho sim uma afinidade pessoal da Lorene com o padre Afonso, que me agrada muito tê-lo junto. Existe, né? a possibilidade. Então existe sim essa possibilidade também. Está sendo assessorado, não de forma direta, mas o ex-prefeito Mário Ortiz também gosta muito de você, parece estar trabalhando direto com você também, informações, Isso. em contato, é isso? Perfeito, tenho ouvido, conversado, andado, estado junto muito do ex-prefeito Mário Ortiz. Na minha opinião, eu era ainda criança e eu me recordo como criança das ações do ex-prefeito Mário Ortiz. Eu me lembro, por exemplo, de receber leite na escola. É muito social, né? Ele trabalhou pelo recebia leite social em pó da na cidade. escola municipal, eu que sempre estudei em escola municipal. Então, olha a maior crítica que as pessoas têm a fazer sobre o ex-prefeito, né? Que ele plantava flores à cidade, que deixava a cidade florida, era linda, bonita. né? Bonita. Pois essa era a crítica ao Mário Ortiz. Então, eu tenho a alegria, a honra de tê-lo ao meu lado, e ele tem rendido o apoio dele à minha pré-candidatura a prefeita de Taubaté. Eu fico muito honrada com isso, e também me dá muita segurança ter Mário Ortiz ao meu lado, né, para construir, aprender, estudar, crescer nas nossas soluções para Taubaté. Eu gosto muito do Mário, fez um excelente, né, governo aqui de Taubaté, cidade bonita, cidade otimista, cidade com mais emprego, pelo social, né? Não é? Foi completo. Foi o Mário, completo. né? Mas aquelas Com coisas responsabilidade fiscal. Exatamente, tudo é? dentro da lei, mas aquelas coisas que a gente não entende, acabou perdendo aí e rompendo aí a sua caminhada na política, né? Um abraço lá para o Mário. Lorene, muito obrigado pela presença. É um prazer conversar com você, viu? Prazer é meu, Pedro. Eu quero só deixar uma preocupação aqui diante das finanças de Taubaté, para encerrar, com relação ao servidor público, né? Também não é responsabilidade exclusiva do atual prefeito José Saldi. Há muito, o Instituto de Previdência de Taubaté não vem recebendo a parte que cabe à prefeitura pagar, aquilo que compõe no futuro a aposentadoria dos nossos servidores. Nós estamos falando de 8.000 trabalhadores que devem envelhecer, que devem um dia se aposentar, e a cidade está colocando em risco a aposentadoria deles. É sobre esses dados que hoje eu tenho me debruçado, porque é muito relevante, muito sério, que isso traga um impacto no futuro. Então, que a população fique atenta, que o servidor público em específico fique atento a quem está cuidando, olhando esse assunto, porque o endividamento vem com prioridade a gente sanear a saúde, é claro, é uma urgência, é prioridade para o povo. Aí a gente tem o lixo, que não pode deixar a cidade ficar suja, tem que pagar lá também as dívidas. Hoje a gente fechou o mês de setembro com 220 milhões de reais faltando para pagar. As contas ficaram no negativo em 220 milhões do que a gente vem devendo. E a maior parcela de não pagar o Instituto de Previdência, a parte patronal para a aposentadoria do servidor público. Então, fique esse alerta e muito obrigada. Eu sigo estudando aí à disposição de vocês. Obrigado, Lorena. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.